Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com todos os senhores, as senhoras, aqui na FAEP. Cumprimentar o presidente da FAEP, nosso amigo Ágido Meneghetti, grande liderança do agronegócio paranaense, brasileiro. Cumprimentando ele, quero cumprimentar toda a diretoria da FAEP, que me dá a oportunidade de estar aqui hoje. Cumprimentar também a nossa equipe, Norberto Ortigara, ex-secretário de Agricultura do Estado do Paraná. Cumprimentar o Marcel Micheleto, que também tem um trabalho, um serviço prestado no agronegócio desde o seu pai, que também ajudou muito no agronegócio paranaense, nossa agricultura. Cumprimentar o nosso senador, nosso candidato a senador, professor Oriovisto. Você levanta, por favor, professor. Professor Oriovisto. Professor Oriovisto, muitos dos senhores conhecem, aqueles que não conhecem, é presidente, fundador do Grupo Positivo, um dos maiores grupos educacionais da América Latina, paranaense, pé vermelho de Apucarana, e com o seu talento, com a sua missão de potencializar, melhorar cada dia mais a educação brasileira, construiu um grupo maravilhoso que gera milhares de empregos no nosso estado, e depois de um sucesso empresarial, resolveu dedicar sua vida agora a poder melhorar o Brasil através da política. Então, senador Oriovisto, professor Oriovisto, muito obrigado pela presença. Cumprimentar aqui o Valdemar, que é presidente do PRB, que se faz presente junto com a gente, o Gilson, toda a nossa equipe, a todos os amigos, os candidatos a deputado estadual, federal, que se fazem presente. Eu quero aproveitar essa oportunidade, muito mais do que convencê-los de algo, eu queria poder me apresentar aos senhores, aqueles que não conhecem um pouco do meu trabalho, e também gostaria de passar aquilo que eu penso sobre o Estado do Paraná no modo geral, como é possível e como eu penso que é possível ser gerido o nosso Estado. Eu estou com 37 anos de idade, sou casado, tenho 3 filhos, a minha formação acadêmica eu comecei fazendo administração na PUC, acabei me formando em publicidade e propaganda, tenho uma pós-graduação em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília, tenho 2 cursos pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, um em especial sobre a reforma fiscal da Espanha, que foi uma das melhores da União Europeia. Estou no meu 4º mandato de deputado, 2 vezes estadual, 2 vezes federal, fui o líder de bancada mais jovem do Congresso Nacional, fui vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Federal, tive a honra de ser secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná, onde, no período que eu fiquei, fizemos 3.200 obras e liberações de maquinário. Nenhuma investigada pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas do Estado. 3.200 obras, 2 bilhões e 200 milhões que passaram pelas nossas mãos. E hoje, nós nos colocamos à disposição do Paraná para apresentar um projeto político para o Estado, pensando no Paraná para os próximos anos. Esse modelo político tradicional, ele faliu. Ou nós apresentamos um novo modelo político para o Brasil, ou nós vamos continuar dizendo que o Paraná e o Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega. Então a minha geração tem a obrigação de apresentar uma nova metodologia de trabalho para os brasileiros, e eu espero fazer isso pelo Paraná. E de que forma que nós pensamos em cuidar do Paraná do futuro? Os países de primeiro mundo, quando deram um salto qualitativo, tanto social quanto econômico nesses países, eles tomaram 2 medidas importantes. Primeiro, planejamento a médio e longo prazo, coisa que os gestores públicos brasileiros, na sua grande maioria, por um processo cultural, não têm o hábito de fazer. Geralmente, aquele ente público ganha a eleição, fica 4 anos e fala assim, os próximos que vierem que se virem com o problema. Quer dizer, não tem um hábito de fazer planejamento a médio e longo prazo. E também outra medida que tomaram esses países de primeiro mundo para dar um salto qualitativo e social, foram buscar a sua vocação, aquilo que eles faziam de melhor. Por exemplo, a matriz econômica americana, a vocação dos Estados Unidos é a indústria bélica, que é muito forte, que gera muito emprego e traz muito recurso para os Estados Unidos, para os americanos, o turismo, o agronegócio e a engenharia. Se você vai para a Alemanha se especializou em engenharia. Você vai para a Coreia do Sul, para o Japão, eles se especializaram em tecnologia da informação.
Você vai para Israel, a matriz econômica israelense é tecnologia para a indústria bélica, fornece equipamentos de software, de tecnologia para os exércitos do mundo todo, e essa é a matriz econômica israelense. E qual é a vocação do Brasil, mas em especial do Paraná? É produzir alimento para o mundo. O mundo por muitos anos brigou por petróleo, hoje nós temos jazidas para mais 150 anos de petróleo. Depois, o grande problema da humanidade se transformou na água doce, e hoje ainda continua sendo um grande problema, mas Israel já desenvolveu uma tecnologia que você extrai a água do mar e transforma ela em água doce. E o grande problema do mundo é alimento. Nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, e só 5 bilhões se alimentam todos os dias. E em 2030, nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo, e só 7 bilhões vão se alimentar todos os dias. 2 bilhões de pessoas vão passar fome, lamentavelmente. E o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo. Ninguém produz em quantidade e em variedade por metro quadrado como o Paraná produz. E o que o poder público, na minha visão, pode fazer para ajudar os nossos agricultores e o setor do agronegócio como modo geral? Primeiro, não atrapalhar. Hoje o poder público atrapalha quem produz riqueza. Atrapalha quem produz riqueza, lamentavelmente. Então o poder público não atrapalhando quem produz riqueza já é um grande negócio. Por quê? Não existe dinheiro público, existe dinheiro privado. O dinheiro é do empregado que acorda cedo, do trabalhador que acorda às 5 horas da manhã, junto com o empregador, que é o agricultor, que é o empresário, que é o comerciante, que dá emprego para esse trabalhador, e o poder público vai na mesa do trabalhador e pega um percentual da renda dele, através de impostos, e reinveste através de prestação de serviço, quando é de qualidade. Então o poder público, no modo geral brasileiro, ele acaba atrapalhando quem gera riqueza. Então, se nós fizermos um trabalho para que o poder público não atrapalhe, já é um grande negócio. E aonde o poder público pode colaborar, em especial com a nossa agricultura e com o nosso agronegócio no estado do Paraná? É incentivando a indústria de transformação de alimentos, que é o que os senhores sabem. Pegar o milho, transformar em frango, do frango transformar em hambúrguer, do hambúrguer transformar em nuggets, disso a gente faz a geração de emprego, isso traz renda, isso potencializa o nosso comércio, potencializa a nossa indústria, e a gente faz com que esse dinheiro fique dentro de casa, e aquilo que a gente vai exportar e vender, gere valor agregado para o nosso estado, e o dinheiro também, as empresas ganham mais, ganhando mais, elas investem mais no seu negócio, investindo mais no seu negócio, gera mais emprego, e assim por diante. Nós temos um exemplo, é aqui em Chateaubriand, terra do meu amigo Marcel Micheleto, onde está sendo feito um frigorífico da Frimeza, 2,5 bilhões de investimento, vai dar quase 5 mil empregos diretos, que vai ser o maior frigorífico de suínos da América Latina. 5 mil empregos diretos dentro dessa Chateaubriand, é a mesma coisa que você pegar uma Volkswagen e colocar lá dentro. Tem a mesma influência, ou até maior, porque vai atender toda uma região. Então o poder público agora tem que incentivar a indústria de transformação de alimentos, seja do grande porte, das grandes cooperativas, ou das pequenas cooperativas que o Paraná tem, várias espalhadas por aqui, criando um modelo facilitador para adquirir crédito para essas micro e pequenas cooperativas. Nós vamos criar o Banco Rural do Agricultor Paranaense, para justamente fomentar isso, para que a gente possa gerar valor agregado para os nossos agricultores. E o poder público, no modo geral, precisa de um choque de gestão na metodologia de trabalho. Nos últimos anos a gente tem visto no poder público brasileiro, vai se criando tanto cargo, é a secretaria por amigo, é a secretaria por partido, é o chefe de gabinete do chefe de gabinete, é o diretor do diretor, que a máquina pública ficou tão grande, que se transformou num grande elefante, e esse elefante, tudo aquilo que nós pagamos de imposto, que é o alimento desse elefante, já não alimenta mais ele, porque a máquina pública está muito grande. Então nós temos que fazer um enxugamento da máquina pública para que comece a sobrar dinheiro para os investimentos necessários. Só para os senhores terem uma ideia, o nosso plano de governo, hoje o Paraná tem 28 secretarias. O nosso plano de governo foi colocado no máximo 15 secretarias, nós vamos cortar pela metade, para que a máquina pública possa ser menos onerosa, você gaste menos com ela, mas acima de tudo, para que a decisão tomada pelo governo chegue na ponta, que é no cidadão, de forma rápida. O modelo de gestão pública brasileiro é lento, é lerdo, é pesado. Nós estamos no modelo de gestão pública ainda fordiana, e nós temos que partir para o modelo Google, com inovação, tecnologia, responsabilidade, agilidade.
Não é possível no Paraná, alguém que vai abrir um posto de combustível, demorar 2 anos para ter uma licença ambiental. Não é lógico isso. O empresário não fica 2 anos esperando o seu dinheiro no bolso para fazer investimento. Ele vai investir em outro estado ou ele vai investir em outro país, como está acontecendo no Paraguai. De cada 10 indústrias abertas por brasileiros, 7 estão sendo no Paraguai, lamentavelmente, e parabéns para eles. Por quê? Agilidade. Não quer dizer que você vai dar licença ambiental para todo mundo, mas o não tem que ser dado em 60 dias, para que esse empresário possa tocar a vida dele em outro lugar. Hoje, para alguém abrir uma granja de frango, tem uma dificuldade imensa do IAP. Quer dizer, a pessoa quer produzir, quer gerar renda, quer gerar emprego, e o poder público atrapalha ele, pela lerdeza. Às vezes não é nem por incompetência, é pela lerdeza, pela demora em tomar decisão e ajudar. Então nós vamos ter que rever todo esse posicionamento, fazendo da máquina pública um ambiente mais ágil, mas acima de tudo, que pegue o dinheiro e invista naquilo que é essencial. Os senhores sabem disso. Historicamente nós bancamos uma chácara para atender a família do governador e da governadora há 30 anos, que fica em 4 Barras, que é a chácara do Canguiri. Eu vou leiloar essa chácara e nós vamos montar um colégio agrícola 4.0 ali no Parque Castelo Branco. Nós temos uma ilha que é bancada pelo povo do Paraná para atender a família do governador, da governadora, há mais de 10, 15 anos, que fica a Ilha das Cobras, que fica na Baía de Paranaguá. Vamos ali leiloar e fazer um resort sustentável para gerar emprego, fazer turismo. Essas regalias monárquicas, nós temos que acabar com todas elas. Hoje o Paraná tem um patrimônio, que é uma área de reflorestamento de 36 mil hectares. O que justifica o poder público ter uma área de 36 mil hectares, que vale alguns milhões de reais, faltando muitas vezes dinheiro para arrumar uma viatura, modernizar um hospital? O Paraná tem hoje 6 mil imóveis, o governo do estado, e aluga mais 1.800. Isso é falta de gestão imobiliária. Não é possível ter a necessidade de ter 8 mil imóveis no governo do estado. Tem uma frota de 22 mil carros, com motorista, aí manutenção de carro. Nós vamos fazer o Gov Táxi. Vamos fazer uma parceria com os taxistas do Paraná para que possa prestar serviço para o poder público, levar e trazer servidor, diretor e assim por diante. Só o Ministério do Planejamento fez um teste em Brasília, só na cidade de Brasília, economizou 5 milhões de reais só com questão de frota, com um projeto similar a esse que nós queremos implantar no Paraná. Então eu penso que é possível do Paraná, por tudo aquilo que nós representamos, o maior exportador de frango do Brasil, segunda bacia leiteira do país, um grande criador de carne bovina, um grande produtor de mandioca, fecularias e assim por diante, o segundo maior produtor de suínos do país, e vamos passar o primeiro, Santa Catarina, em breve, questão de 2, 3 anos. Temos que resolver essa questão da febre aftosa, que é importante para o setor produtivo, em especial para o setor de frango e suíno, que hoje 65% do mercado do mundo não compra suíno nosso, porque a gente não tem ainda, não estamos livres de febre aftosa sem vacinação. Então nós temos que rever isso, trabalhar de uma maneira planejada, tecnicamente discutido, mas temos que tomar uma decisão, que é o que gera muito emprego e renda para nós. Você imagina se 65% do mundo começar a comprar aquilo que nós produzimos no campo. Vamos fortalecer a parceria com a agricultura familiar. Hoje as nossas merendas, 55% já vem da agricultura familiar. A nossa meta é chegar a 75% daquilo que é comprado de alimento para as nossas merendas, para comprar da agricultura familiar. Nós vamos fazer isso e vamos mais, vamos dar 3 refeições para os nossos alunos do ensino médio na escola. Então vamos ampliar a compra desses alimentos. Por que vamos dar 3 refeições? Porque tem criança que vai para a escola mal alimentada, muitas vezes passando fome. Quando tem fome não se concentra bem, não presta atenção, ou volta para casa com fome, porque chega em casa o pai e a mãe estão trabalhando e não tem nada na geladeira, vai voltar alimentada para casa. Então é pensar acima de tudo num governo humano, que a gente possa transformar a vida das pessoas. O Paraná pode ser a Califórnia do Brasil. O Paraná deve ser a Califórnia do Brasil. E a gente tem que o quê? O poder público dá oportunidade para aqueles que geram riqueza. Quando eu falo que o Paraná não tem planejamento, vocês imaginem que o Paraná até hoje não tem um plano diretor de infraestrutura. Nunca teve. Quais são as rodovias que nós temos que duplicar daqui a 10 anos? Não sabemos. Não temos um estudo técnico para isso. Quais são as linhas férreas que nós temos que abrir daqui 10, 15 anos?
Nós não temos um estudo técnico para isso, profundo. Quer dizer, o nosso agronegócio dobra de tamanho a cada 10 anos, nós não temos um planejamento de logística, já que nós precisamos exportar tudo isso para o mundo, já que o mundo vai precisar de comida. Eu estive na China por 3 vezes. A última eu fui na China ver políticas para idosos. Lá eles já estão planejando em 2050, porque hoje eles têm 240 milhões de idosos, e em 2050 eles vão ter 500 milhão de idosos. E sabe o que eles estão pensando? Em alimentar essas pessoas, porque muitos não vão ter família, muitos vão estar inativos, fora da atividade de trabalho, e o governo vai ter que alimentar esse povo. Não é à toa que os chineses estão vindo para cá comprando cooperativas, comprando áreas no Porto de Paranaguá, porque eles querem fechar toda a cadeia de alimentação, de alimento, para que essa produção chegue até lá. Eles querem ter a garantia que eles vão ter alimento daqui a 30 anos. Isso que se a Índia não crescer na velocidade da China, porque a Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, se crescer, aí que vai faltar mais comida no mundo. Então nós temos que preparar um ambiente saudável para os nossos produtores, fazer do Paraná a grande vocação. Nós nunca tivemos um governador que a cada 60 dias sentasse com o ministro da Agricultura para discutir política pública para o nosso estado na área do agronegócio, já que a matriz econômica do Paraná é o agronegócio. Eu quero fazer uma agenda periódica com o ministro da Agricultura, discutir questões de juros bancários, discutir investimentos, questões sanitárias, e acima de tudo fazer uma política onde a gente possa unir força. O Paraná há 30 anos tem uma briga política que só enfraquece o nosso estado. Os senadores não conversam entre si, que não conversam com o governador não conversa com os senadores, que não fala com a bancada federal. Vocês imaginem quantos bilhões nós já perdemos de investimentos do governo federal por falta de união política. Eu estive em Brasília há 8 anos, Brasília não é no amor, Brasília é na força política, é na pressão que se consegue resolver as coisas lá. Se você não tem união política, você pede para os estados que tem. Aí a gente reclama do Nordeste. Parabéns para eles. Eles se juntam, se matam na eleição, mas na época de decidir de se juntar para levar recursos para lá, eles se juntam. E nós temos uma cultura de não fazer isso. Eu não estou preocupado se o senador que está lá gosta de mim ou não, eu quero que ele goste do Paraná. Vamos elencar aí 10 bandeiras ou 5 bandeiras que são importantes para o estado e vamos brigar junto. Eu acho que essa é a função do governador para liderar um processo de melhoria e de busca de fortalecimento do nosso grupo político ou da política paranaense no nosso estado. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, dizer que eu estou muito motivado em fazer do Paraná o estado mais moderno do Brasil. É possível fazer isso. É possível fazer isso na segurança pública. Nós vamos criar a cidade da polícia. Hoje, cada força de segurança faz o serviço e não se conversa. A Polícia Civil faz o serviço dela, a Polícia Militar faz o serviço dela, os bombeiros fazem o deles, e eles não sentam para planejar a segurança pública. É uma falta de lógica isso. Nós vamos criar a cidade da polícia, que vai ficar no Palácio das Araucárias, do lado do Palácio Iguaçu, que é o prédio mais moderno que nós temos hoje, e nós vamos ali colocar guardas municipais, bombeiros, defesa civil, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária militar, polícia rodoviária federal, polícia federal, e vamos colocar o exército. Nós fazemos fronteira com 2 países, e 80% das armas do crime organizado entram pelos estados do Paraná. Nós temos que ter uma política de fronteira forte, trazer tecnologia para isso. Vamos criar o projeto Olho Vivo, centrais de monitoramentos regionais, para que possa a tecnologia auxiliar o trabalho da Polícia Militar que faz a ronda. Vamos implantar o projeto Muralha, que vai ser uma linha tecnológica nas entradas e saídas do Paraná, com fronteira com esses países, para ver quais são os caminhões que estão entrando no nosso país, quais que estão saindo, quais são os carros que estão entrando, quais que estão saindo, quais são os carros sinistrados. Hoje nós temos tecnologia para isso, que uma câmera lê a placa e já sabe se o carro é um carro que está documentalmente regularizado, ou é um carro que foi roubado, tem algum tipo de sinistro, tem envolvimento com o crime organizado ou com algum tipo de crime. Nós temos tecnologia para isso. Vamos criar o projeto Falcão, 5 helicópteros espalhados pelo Paraná de baixo custo operacional, para fazer ronda o dia todo. Um helicóptero faz trabalho de 200 viaturas. É otimizar o trabalho de quem está no chão, junto com quem está em cima. É o que Los Angeles tem feito, é o que Nova York tem feito. Nós temos que buscar uma metodologia de trabalho que o país do primeiro mundo já testou. A minha geração ficou vendo briga de ideologia. E eu não quero discutir ideologia, eu quero discutir metodologia. O que deu certo no mundo que nós podemos trazer para cá? O primeiro mundo já testou soluções para os problemas que nós temos agora há 20, 30 anos. Nós temos que melhorar o nosso Porto de Paranaguá para daqui a 30 anos.
Vamos chamar os técnicos de Roterdã para, junto com os nossos técnicos, fazer um planejamento para os próximos 20, 30 anos? Qual é o problema nisso? De Singapura, que são os 2 melhores portos do mundo, em agilidade, em desburocratização. Então é trazer aquilo que deu certo para o mundo, para cá. Abrir o Brasil, o Paraná, para investimentos externos. No mundo inteiro, infraestrutura não se faz só com dinheiro público. Você vai na China, lá, comunista, tem pedágio. Mas tem que ser de uma maneira clara, transparente, séria, justa para o cidadão que paga esse pedágio. Então nós vamos fazer uma licitação internacional, para que não haja conluio entre as empresas que vão participar. E se você faz uma licitação internacional, você traz dinheiro de investimentos de fundos, de investimentos na área de infraestrutura do Canadá, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, dos asiáticos. Você dificulta o esquema, como aconteceu na Lava Jato, que a Odebrecht ajeitava para o OAS, a OAS ajeitava para o Odebrecht. Vamos exigir desses contratos que as obras comecem no início do contrato, não desse modelo que foi feito, que foi um erro, jogaram para depois de 2 décadas a possibilidade de fazer infraestrutura. Vamos exigir que o preço seja 40%, 50% menor, que é o que o Tribunal de Contas da União já colocou, que é o que o preço realmente está fora da realidade. Então, mas de uma forma clara, trazendo o setor produtivo para opinar, trazendo a FAEP, trazendo a OCEPAR, trazendo a FIEP, trazendo a Associação Comercial, trazendo a Federação do Comércio do Estado do Paraná para participar com a gente, abrindo o Estado do Paraná para discutir essas questões estratégicas. Nós temos que modernizar a 323, ligando Maringá a Francisco Alves. Nós temos que modernizar a 092, ligando a divisa de Ourinho, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Jaguariaíva, que vem cair aqui em Curitiba. Nós temos que melhorar a 280, que corta todo o sudoeste. E sem infraestrutura não tem desenvolvimento, isso é no mundo inteiro. Foi o que os Estados Unidos fez lá atrás com as ferrovias, depois veio as rodovias, depois veio os aeroportos regionais, e é assim que nós temos que seguir, aquilo que deu certo. E eu tenho certeza que é possível implantar uma nova metodologia de trabalho. O mundo mudou, as pessoas no mundo estão mudando, a comunicação no mundo mudou. Hoje, através de um celular, você transmite o que eu estou falando aqui para o Japão, ao vivo, e os políticos do Brasil não mudaram. Se você analisar, os políticos que estão sendo presos na Lava Jato, eles já estavam assaltando o Brasil há 30 anos atrás, na época do Sarney. Não houve uma oxigenação política. E quando eu falo da oxigenação política, não é uma questão de idade, é uma questão de tese, de ideias, de caráter acima de tudo. Está aqui o senador Oriovisto, um homem experimentado, um senhor, mas que é novo na política, que quer ajudar o país. E quando nós temos um talento desse à disposição, nós temos que valorizar. Nós temos que ter representantes com credibilidade no Congresso Nacional, que esse é um fator que também colabora para o desenvolvimento do Estado, para atrair recursos. Então eu quero aqui me colocar à disposição dos senhores, dizer que esses políticos que estão há 40 anos em Brasília, não entregaram para a minha geração o Brasil que eles prometeram. E a minha geração tem a obrigação de entregar um novo Brasil. Vocês conhecem a história da minha família, que é uma história que se confunde com a família de vocês. Eu sou neto de meieiro, meu avô era meieiro de café em Marumbi, depois quando deu a Geada Negra, ele foi ser mestre de obra. O meu pai também trabalhou na roça então, por um período, não trabalhou tanto porque ele não era chegado no cabo da enxada, tinha preguiça. Ele não era muito chegado. Daí foi para o rádio, que é mais leve o serviço. Mas vocês conhecem a história da minha família. Eu, quando tinha 2 anos de idade, meu pai deixou eu e minha mãe na rodoviária de Jandaia do Sul porque não tinha emprego, estava desempregado. Veio para Curitiba arrumar emprego, eu fui ver ele, junto com a minha mãe, depois de 1 ano, para morar de favor com a minha tia Márcia. E a história de vida da nossa família é uma história de luta. E o Paraná, Deus, a vida, foram fundamentais para que hoje a gente tivesse uma qualidade de vida, pudesse gerar emprego, acreditar no nosso Estado. E o mínimo que a minha geração tem que fazer, e que eu tenho que fazer, é tentar retribuir para o Paraná toda a confiança que deu na nossa história e na nossa vida. Então é isso que eu tenho buscado fazer, mas não vou fazer sozinho. Nós vamos fazer com uma grande equipe. Eu fui buscar os melhores para estar do meu lado. Eu não tenho ninguém na minha aliança que eu tenho vergonha de estar do lado. O meu senador é um homem honrado, o meu vice é um homem honrado, que é o Darcy Piano, um homem experimentado também, representante da FEComércio, que é o setor que gera 60% dos empregos do Estado. O meu coordenador de campanha é um homem honrado, que é o Norberto Ortigara, um dos maiores entendedores do agronegócio brasileiro.
O meu coordenador do plano de governo é o ex-ministro Stefanes, o paranaense mais experimentado na República, 3 vezes ministro, 6 vezes secretário de Estado, um homem honrado. Então, as pessoas que estão comigo estão pelo bem do Paraná. E eu lutei 16 anos para construir isso. E eu quero construir o Paraná com os senhores. Muito obrigado e um bom dia a todos. No molde da sessão anterior, nós vamos à sessão de perguntas ao deputado Ratinho Júnior. Perguntas por escrito, deputado. Primeira questão. O IAP trabalha na contramão para com os produtores rurais, com exigências que acabam por contribuir na produção. O que fazer para melhorar as condições ambientais no Paraná? Burocracia. Quero cumprimentar também o João Guilherme, que é candidato a deputado federal pelo PV, que está aqui com a gente também, faz parte da nossa aliança. Obrigado, ex-prefeito de Piraquara. Obrigado, João Guilherme. Olha, o IAP eu já falei para os senhores que é um dos problemas, não pelo corpo técnico que tem lá, que realmente tem gente muito boa, muito preparada. Mas o efetivo, vamos dizer assim, do IAP ficou muito pequeno. Hoje tem aí no máximo 200 profissionais para cuidar do estado do Paraná inteiro. Um dos grandes problemas foram ter colocados também nos chefes de núcleos pessoas que não têm capacidade ou não têm o conhecimento necessário para comandar uma área tão importante para o desenvolvimento sustentável do estado do Paraná. Então, primeiro, nós vamos ter que rediscutir de uma forma muito rápida as leis ambientais do nosso estado. Nós temos 250 leis no estado do Paraná na área ambiental. Para que ter tudo isso se hoje o Código Florestal já nos diz o que pode e o que não pode, de uma maneira muito clara? Eu, inclusive, fui líder de bancada, eu ajudei a votar o Código Florestal, que foi o maior ganho da nossa nação para os próximos 50 anos. Talvez as pessoas lá fora não tenham conhecimento disso, mas os senhores têm. Foi o maior ganho geopolítico do nosso país perante as outras nações. Porque nós sabemos que as grandes nações do mundo não têm interesse no desenvolvimento da agricultura do nosso país. Porque nós em breve vamos dominar o mundo na produção de alimentos, isso em pouco tempo. E nós tínhamos aí um trabalho dos Estados Unidos, que na década de 90 no Senado americano soltou uma nota, dizendo que o Brasil tinha que ser a floresta, os Estados Unidos a fazenda, e a China a África, tinha que ser, a China tinha que ser a fábrica do mundo. Isso é um documento que o Senado americano soltou na década de 90. Ele já tinha a noção que nós seríamos uma potência no agronegócio. Hoje, ONGs que são bancadas de fora é para justamente segurar a nossa produção. Se os senhores pegarem um mapa do Brasil e olharem os parques que nós temos hoje, as reservas florestais, você não consegue fazer uma linha, ou uma BR, uma ferrovia norte-sul, nem leste-oeste. Tudo estrategicamente para segurar o desenvolvimento do nosso país. Quando nós temos ONGs que são bancadas pelos indianos, é para segurar o nosso potencial de reflorestamento, porque nós também somos uma potência em madeira, na área de reflorestamento, e assim por diante. Então nós tivemos um lobby muito grande, que lamentavelmente foi estratégico de países que não têm interesse no nosso desenvolvimento e no nosso domínio do agronegócio, para segurar. Então eu tive a honra de votar o Código Florestal, que foi o maior ganho, a segurança e desenvolvimento do país para os próximos 30, 40 anos. O IAP, nós vamos tratar primeiro o seguinte, vamos valorizar o profissional da área, o engenheiro florestal, vai ter a autoridade, inclusive o diploma lhe dá essa autoridade para ele assinar projetos ambientais. Se nós temos, quando alguém constrói um prédio, tem um engenheiro civil que tem responsabilidade criminal e civil, o engenheiro florestal também tem que ter essa responsabilidade. Então, vamos trabalhar em cima de RT. E outra coisa que nós podemos fazer daí para média complexidade de impacto ambiental é criar os despachantes ambientais regionais, que são pessoas que vão ser homologadas pelo governo para fazer com que haja agilidade nas liberações ambientais, e o poder público vai fiscalizar de uma forma clara, bem ágil. Nós vamos destravar esse problema. Hoje o IAP é o maior problema do Paraná devido à sua burocracia para o nosso desenvolvimento. Então essa é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, é justamente destravar essa questão do IAP. Próxima questão, deputado. Por que o Paraná participa das tarifas verde, amarelo e vermelha no valor da energia elétrica, sendo que o Estado é um dos maiores produtores de energia do país, mesmo o Sistema Nacional sendo integrado, não está na hora de mudar? Nós somos o maior produtor de energia do país.
Nós produzimos 25% da energia do país. Essa é uma regulação da ANEEL. A ANEEL é a agência que regula o setor energético no Brasil todo. Não tem como o Paraná ficar de fora. Nós somos obrigados a participar desse modelo enfim, de unificação, de regulação do mercado de segurança energética. Mas nós vamos fazer um trabalho no nosso projeto de segurança energética. Primeiro, Copel vai continuar sendo dos paranaenses. É uma coisa para deixar muito clara. Copel é uma empresa boa, uma empresa bem avaliada, que tem uma boa prestação de serviço. O que nós vamos fazer com a Copel, que é necessário para repensar o sistema energético do Estado do Paraná? A Copel, nos últimos anos, fez alguns investimentos para fora do Paraná. Fez investimentos em linhas de transmissões em outros estados, fez investimentos em energias renováveis em outros estados. Então, esqueceu de fazer investimentos aqui, no nosso umbigo. Então, nós vamos o quê? Vender esses ativos da Copel de fora do estado, com esse dinheiro trazer para a Copel aqui e fazer os investimentos aqui em linhas de distribuição que nós precisamos, criar uma rede na zona rural, que hoje é monofásica para trifásico, porque hoje as granjas cresceram de tamanho. Esses investimentos que aconteceram foram na década de 70, 80, então o potencial de consumo da zona rural cresceu muito. Então nós temos que modernizar o nosso sistema de linhas de transmissão, de alto KV, como nós temos hoje, potencializar isso. Você pegar hoje uma indústria no Noroeste, nós não temos como colocar uma indústria de grande porte. Estou dando um exemplo do Noroeste, por quê? Porque as nossas linhas de alta tensão, de alto KV, são linhas antigas, já não suportam a industrialização do nosso interior. Então nós vamos pegar esse dinheiro e modernizar. Dar oportunidade para a geração de energia renovável, através do biogás, através do gás metano, através da biomassa. Hoje as nossas usinas, presidente Aged, de açúcar e álcool, têm de potência instalada 2.000 gigas, 2 gigawatts, né? 2 gigawatts por mês de geração, e não usa porque não tem linhas de distribuição que interliguem essas usinas, que estão próximas das cidades, inclusive. Então isso tem que ser revisto, incentivado, inclusive. 2 gigas dá aí boa parte das nossas usinas hidrelétricas. Então nós temos que potencializar isso, para que a gente possa ter uma energia mais ágil, de alta qualidade. A questão da energia solar, criar linhas de financiamento para energia solar, para que possa colocar nas granjas, já que 17% do custo de um frango está na energia elétrica. E hoje 48 horas o nosso setor rural fica sem luz por ano, por falta de investimento no setor de segurança energética na zona rural. Então rever esses investimentos, aquilo que foi feito fora, trazer dinheiro para cá e fazer uns investimentos aí para potencializar as nossas linhas de alta tensão, em especial atendendo a zona rural, que está com o setor ultrapassado desses investimentos. O senhor dará continuidade à duplicação da 323, no caso de invasão de propriedades rurais. Qual sua postura após a Justiça autorizar a reintegração? Vamos cumprir, né? A lei foi feita para ser cumprida. Se a Justiça determina, primeiro trabalhar para evitar qualquer tipo de invasão. Até porque o Paraná não tem terra improdutiva. O Paraná, todo o nosso estado tem terras produtivas. Então, dar segurança jurídica para o dono dessa área, né? E havendo qualquer tipo de invasão, a Justiça determinando reintegração de posse, de uma forma, obviamente, buscar de forma pacífica, mas fazer essa reintegração. E a outra pergunta é a 323, que eu falei, né, sobre essa modernização. A 323 hoje, das 3 obras que eu falei, da 323, 092 e 280, é a obra prioritária, a obra número 1 tem que ser feita. Uma por uma questão de violência no trânsito. Lá se morre muitas pessoas todos os dias devido ao alto fluxo de caminhões e carros. E segundo, porque ela se transformou num grande corredor de escoamento de produção, que vem do Mato Grosso do Sul, boa parte do Paraguai, que passa por ali. Então nós temos que dar agilidade para esse investimento. Próxima questão: as rádios comunitárias são parceiras do campo e dos agricultores. Quase 60% dos municípios paranaenses têm somente elas. O senhor, sendo eleito, qual serão suas atitudes como governador no incentivo desse trabalho das rádios comunitárias e o campo, sendo empresário dos meios de comunicação privada e do setor urbano, o que poderemos esperar? Olha,
o mesmo tratamento que eu sempre tive, né? Eu sempre ajudei, inclusive, a abrir algumas rádios comunitárias quando era deputado federal, lá na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. A rádio comunitária não disputa com a rádio comercial, ela não tem a mesma força de potência de transmissão, né? É outro viés, né? O próprio nome já diz que ela tem muito mais uma prestação de serviço social, então são duas coisas distintas, eu não vejo problema nisso, e vai ser trabalhado com todo o nosso respeito. E eu quero também, em parceria com o governo federal, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, implantar o projeto que é um projeto de levar Wi-Fi, levar internet para o campo. O governo federal lançou, o ano passado, um satélite, que é um satélite para atender justamente essa área de introduzir tecnologia no campo. Esse é um modelo que foi feito no México, o governo brasileiro pegou essa ideia do México, e hoje esse satélite já está operando. O Paraná foi contemplado, e nós ajudamos nesse sentido com o ministro Kassab, 98 cidades e distritos do nosso estado que vão ter aí internet de graça através desse satélite. Isso já foi, 98 municípios já passaram pela aprovação e vão ter agora os investimentos do governo federal, e nós podemos ampliar isso. Ampliar de que forma? Nós temos a Copel Telecom, o Paraná tem fibra ótica no estado todo, então agora nós temos que potencializar essa fibra ótica que nós temos, que é um patrimônio, é um ativo maravilhoso que o Paraná tem, para levar a internet para o campo, juntamente com essa parceria com o governo federal. Deputado, qual a sua posição em relação à Força Verde? Posicionamento em relação à segurança na área rural. Sugestão: já que são policiais e temos problemas de insegurança no campo, usá-los para este fim e não deixá-los infernizando os produtores rurais. Pretende fazer a duplicação da rodovia Parigô de Souza até o Norte Pioneiro? Olha, essa questão da Força Verde é fundamental, nós sabemos da necessidade, tem aumentado a violência no campo, né? São dados estatísticos que todos vocês conhecem e vivenciam. Trabalhar muito a questão da fiscalização de quadrilhas que assaltam propriedade rural para poder pegar defensivos, produtos que são químicos de alto valor, que hoje, lamentavelmente, acontece muitas vezes fazendo investigação, descobrindo quem compra esses produtos para desmantelar essas quadrilhas. Fortalecer a Força Verde para levar segurança e não para ser um fiscal do IAP, como hoje acontece, né? Não quer dizer que eles não possam acompanhar coisas que estão sendo feitas errado no campo, porque é uma minoria, mas também existe. Mas a Força Verde, nós vamos trabalhar para levar segurança para ela. E quando a gente fala de poder potencializar, modernizar com inovação, com tecnologia, é também ampliar isso para a zona rural, né? Então nós vamos fazer isso. Nós vamos criar um projeto chamado Escola Segura, que interessa aos filhos dos senhores, ou netos, que é trazer os policiais da reserva para ficar na porta de escola pública estadual, para dar tranquilidade para os pais, para dar tranquilidade para os alunos e dar tranquilidade para os professores, que muitas vezes sofrem violência de mau alunos. Nós vamos trazer policiais da reserva para ficar na porta das escolas. Esse é um projeto que foi feito em Portugal na década de 90, e no meio tempo que as crianças estão na sala de aula, nós vamos fazer um trabalho para que o PROERD, ele possa dar o curso do PROERD, que é o trabalho de prevenção que a Polícia Militar já faz, para evitar com que as nossas crianças e adolescentes possam entrar no mundo das drogas. Então esse é um compromisso que nós fazemos com a área rural, na área de segurança. Duas questões. No seu governo, vão escutar a FAEP na escolha do secretário da Agricultura? E a segunda é: qual será a sua relação FAEP e sindicatos rurais? Haja visto que representamos o produtor rural e o maior PIB do Brasil. Olha, de uma maneira muito aberta, eu entendo que é o seguinte: a política moderna hoje, ela tem que ser uma política ouvidora. Nós tivemos por muitos anos uma política que a decisão era de cima para baixo, muitas vezes sem conhecimento técnico, muitas vezes com decisões ideológicas, como nós tivemos aí sobre a soja transgênica, né? Que é uma bobagem, sem nenhum estudo técnico, sem nenhuma avaliação, sem ouvir o setor, sem ouvir quem produz. Então isso nós temos que acabar no Paraná. O Paraná não precisa mais disso. O Paraná tem que olhar para frente. Nós temos que olhar o que deu certo no mundo e trazer para cá, ou nós também poder auxiliar o mundo daquilo que nós estamos fazendo de bom. E nós temos muita coisa boa, em especial no setor do agronegócio. Então, fazer uma parceria. O estado do Paraná, nós paranaenses, temos na nossa genética, no nosso sangue,
a força e o hábito e a vocação de cooperar. Não é à toa que as maiores cooperativas do mundo estão aqui. Então nós vamos cooperar um com o outro. O poder público tem que estar alinhado com o setor produtivo. O poder público tem que estar alinhado com quem representa o setor produtivo. O poder público tem que conversar e planejar constantemente, em especial. E quando eu falo que eu vou ter uma agenda, e quero ter uma agenda, liderar esse processo em Brasília, junto ao ministro da Agricultura, para conversar sobre as nossas necessidades do agronegócio, não é sozinho, é junto com as entidades, é junto com a FAEP, é junto com a Alcepar, é junto com as cooperativas, é junto com os representantes da agricultura familiar, do Sindicato dos Trabalhadores Rural, é junto com esse setor que produz, que gera riqueza, que melhora a vida das pessoas. Então, eu tenho tranquilidade para isso, para fazer um governo extremamente aberto, de relacionamento, mas, acima de tudo, juntando as mãos. É juntando as mãos um com o outro que nós vamos melhorar a vida dos paranaenses. Não é só o poder público sozinho, é junto com vocês. E como fica o ICMS no Paraná da luz elétrica, sendo o mais alto do sul do Brasil? Olha, o Paraná, nessa questão tributária e na questão orçamentária, ele hoje está equilibrado. Quando eu falo equilibrado, é que não tem gordura para gastar. Hoje nós arrecadamos 59 bilhões, mais ou menos, e nós gastamos 59 bilhões, ou gastamos até um pouco mais. O ano passado o déficit chegou a 400 milhões de reais e só não teve esse déficit porque foi vendido alguns ativos da Copel, da Sanepar, que entrou no caixa do governo e equilibrou o caixa e deu um pouquinho de ganho para investimento. Então, a questão orçamentária do Estado do Paraná está equilibrada, sem dinheiro para você poder fazer investimentos. Isso é preocupante, nos dá uma situação de conforto perante outros estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas é uma situação preocupante. Nós temos um estudo já, que inclusive foi feito pela FEComércio, de 90 mil itens que poderiam ser revistos a questão tributária sem afetar a arrecadação do Estado. Então nós vamos aqui, seria bens de consumo e de serviço. Então aí entra alimentos, entra vestuário e assim por diante. Então nós vamos fazer de uma forma responsável, com muito equilíbrio. Primeiro, cortar custo do governo. Se você corta custo, você começa a ter gordura para fazer investimento. Então cortar custos da máquina, do operacional da máquina do dia todo, que nós temos, 31 bilhões ou 51% dessa arrecadação é folha, que você não tem o que fazer, não tem o que fazer, tem que pagar o servidor. Então a gente vai ter que trabalhar nesses outros percentuais aí que sobra para você, dentro de um enxugamento da máquina, sobrar dinheiro para investimento. Então nós vamos discutir a questão da substituição tributária que tem penalizado o nosso micro e pequeno empresário, e a questão tributária, seja de energia, seja de combustível, nós vamos fazer conforme for dando oportunidade. Nós não podemos ser responsáveis, e eu não vou ser demagogo aqui para vocês, dizer que vou resolver isso aqui e quebrar o Estado e depois não ter dinheiro para fazer investimento em estradas rurais, investimentos na área de pavimentação. Vamos fazer de uma forma clara, mas conforme a gente for enxugando a máquina, conforme a economia do Brasil vai melhorando e a economia do Paraná também, começa a entrar mais dinheiro no caixa, aí você pode pontualmente ir melhorando e diminuindo a questão tributária nessas áreas importantes para o setor produtivo. São 3 questões aqui. Reintegrações de posse em áreas invadidas com decisão de reintegração, qual a atitude? Respondi. Já foi respondido, ok, né? O programa da luz noturna vai permanecer? Vai permanecer, e é um bom programa. Tem mais uma aqui. O ICMS, energia rural, permanece isento? Já falei também. Já foi também. Então, vamos à próxima. Sobre o impasse que ainda está pendente sobre a lei do novo Código Ambiental, o qual busca soluções nos impasses jurídicos, principalmente o que diz respeito a pagamentos ambientais e conversão de multas, os quais hoje não está sendo aceita pelo Ministério Público, mesmo contemplado na lei. Olha, o Ministério Público pode ter a opinião deles, né? Mas existe uma lei que rege e determina, uma lei federal, né? Como eu falei que eu tive a honra de poder aprovar o Código Florestal, e nós vamos seguir à risca aquilo que diz a lei, e aí a discussão jurídica ela acontece do Poder Público, do Ministério Público, mas enfim, nós vamos cumprir o que a lei determina, isso de uma forma muito clara. Força Verde, em um governo passado, essa força estava sem preparo, adentrava as propriedades, constrangendo o produtor pela força, com um armamento até pesado. Já foi também, né? Ok.
Posso Vamos falar, complementar acho que uma fala importante, que é importante o setor saber. Uma das maiores necessidades dos senhores são as estradas rurais, né? Para o escoamento de toda a nossa produção, para que a gente possa ter um escoamento de qualidade, que não tenha prejuízo nesse escoamento. Eu quero dizer que nós vamos investir muito nisso. De que forma? A Codapar, que é o órgão técnico que nos ajuda a fazer os projetos, né, de preservação de solo, as nascentes, né, que fazem beira de rios e assim por diante das nossas estradas. Nós vamos usar a Codapar, e eu já tive uma reunião com o coronel Marinho do Exército Brasileiro. Nós vamos trazer o Exército para ajudar no planejamento e na preservação das estradas rurais, para otimizar a manutenção dessas estradas. Por que isso? Porque o Exército? Porque o Exército, se você fizer um convênio com eles, você consegue trabalhar 3 turnos sem pagar hora extra. Então, a diminuição do custo hora-homem baixa bastante. E eles estão à disposição para nos auxiliar nesse sentido. Então, vou fazer uma parceria com a Codapar e com o Exército para fazer as manutenções das nossas estradas rurais e dar agilidade e velocidade nessa necessidade que nós temos hoje. Próximo é o seguinte: nossa principal sugestão é criar um grupo estratégico para o agronegócio. O senhor adotará esta proposta? Eu acho que é em cima daquilo que eu falei, né, de unir as forças do agronegócio, e a gente está conversando periodicamente, tomando decisões conjuntas, inclusive nas questões de Brasília. Agora é sobre patrulha rural. Se vão realmente implantar ou vai ficar na promessa do governo anterior? Ok? Que foi prometido. Falei que a minha parceria vai ser com o Exército Brasileiro. Com o Exército Brasileiro, ok? E consórcios, municípios, aqueles municípios que tiverem condição de fazer, vão fazer, obviamente, né? Não tem nada a ver. Conversa cruzada. Qual proposta para as rodovias no Sudoeste? Qual proposta para as rodovias no Sudoeste? Mais de 30 anos sem investimentos. Verdade. A principal é a 280, né, que é a grande também artéria ali de escoamento da produção. E como eu falei, nós vamos fazer um trabalho para fazer concessões que atendam, obviamente, a necessidade da região e dentro daquilo que é justo, né? Esse exemplo de concessão que nós temos no Paraná, nós temos que ter um exemplo de não utilizar ou não fazer igual, nós temos que fazer diferente. Então a ideia é licitações internacionais. Isso não quer dizer que as empresas brasileiras não possam participar, não tem problema nenhum, e com preço justo, né, redução do preço, discutindo com a sociedade civil organizada a questão da licitação de forma transparente e também obrigando que a empresa ganhadora no contrato comece as obras assim que for assinado o contrato, que foi um dos erros desse contrato que nós temos aí, que jogar as obras para depois de 20 anos e lamentavelmente nem boa parte delas não serão feitas. Próxima. O candidato anterior comentou que a sua candidatura é a continuidade do governo atual. Qual a explicação sobre este depoimento? Veja, eu não vou ficar comentando o que os concorrentes pensam. Eu tenho feito um projeto já há 16 anos, né? É uma demonstração que essas brigas políticas não levam a nada, né? Nós estamos apresentando um plano de governo, e como qualquer outro governo que passou pelo Paraná, o Paraná tem um histórico de bons governadores, desde a época do Jaime Canet, Ney Braga e a Dr. Paulo Pimentel, assim por diante. Todo governo tem parte positiva e negativa. Tem áreas boas, que foram bem comandadas, e áreas que muitas vezes não são tão boas assim. Eu participei da parte boa, tanto é que fiz 3.200 obras, nenhuma questionada pelo Ministério Público, nem pelo Tribunal de Contas. E o nosso governo, o nosso projeto sempre foi com muita independência. Eu não vim de nenhuma casta política que comanda o Estado do Paraná. Eu tive que construir um grupo político. E nós construímos, né? Isso está bem claro. Agora, o Paraná é comandado por 2 ou 3 famílias há 30 ou 40 anos. Não é possível um Estado que é maior que Portugal, em número de habitantes e em número de território. Não é possível um Estado que é maior que a Hungria. Não é possível um Estado que hoje, se somar o PIB do Uruguai, da Bolívia e do Paraguai, não dá o PIB do Paraná, tem que ser dependente de 2 ou 3 famílias. Eu sou contra isso, eu quero fazer uma ruptura, nós vamos virar a página. Muito obrigado, ajudaram o Estado do Paraná, foram importantes para o desenvolvimento do Estado, mas vamos virar a página. Eu vejo no Paraná... o Paraná às vezes é um Paranhão. Eu misturo Paraná com Maranhão. Mas vamos analisar, não é crítica não, é uma reflexão que nós temos que fazer política.
Quando não é o pai, é o irmão. Quando é o tio, é o avô, é o sobrinho, é a filha. Que história é essa? Isso aqui não é uma monarquia. Eu não tenho parente na política, não tenho irmão na política, não tenho pai filiado em partido. Porque essa é uma missão de vida que eu resolvi colocar na minha vida. E eu não quero ficar igual o Sarney também, não. Vou fazer por um período, depois que Deus abençoe, vem outra uma leva de geração que possa ajudar o nosso Estado. Agora, tem famílias que entendem que aqui tem que ser um patrimônio familiar. Eu vou acabar com isso. Vou fazer uma ruptura com isso. A minha geração não pode admitir mais isso no Paraná e no Brasil. Essa é a minha missão, é de enfrentar aqueles que querem mandar no Estado há 30, 40 anos. E vou fazer. Estou com coragem para isso. Quero aposentar alguns, inclusive. Deputado, nosso tempo está esgotado. Uma pergunta para finalizar, ok? E depois as suas conclusões, se o quiser. Qual será, caso seja eleito, a sua política de Estado para a agricultura, principalmente para o café? Olha, eu não sou tecnicamente o mais conhecedor de café, apesar de ser produtor. A minha família é ser produtora rural de café. Nós produzimos ali em Apucarana, muito mais por paixão até do meu pai pelo café, pela história de vida da família. Mas o Paraná sempre foi protagonista na área do café. Nós perdemos um pouco de mercado para Minas Gerais, para o Espírito Santo, mas o Paraná, em termos de qualidade, sempre teve um café de muita qualidade. Eu acredito que a ideia é discutir com o setor qual é a maneira que o poder público pode colaborar para que a gente possa melhorar essa questão da produção do café, o seu ganho na zona rural, poder potencializar, inclusive, o café gourmet, que vem ganhando mercado no mundo inteiro, né? Eu não sou o maior especialista nessa área, mas estou à disposição para poder construir o que for melhor para os produtores de café do Paraná, que gera muito emprego, inclusive.